começar. Ok, então a gente vai definir o que é que vem a ser esse tipo de transporte, né? Então a gente já viu anteriormente tipos de transportes passivos por difusão, difusão facilitada. Um tipo de transporte seria por osmose, que aí quando a gente analisa só a questão da passagem do solvente e não do soluto. E agora a gente vai ver o tipo de transporte ativo. Então, é denominado transporte ativo quando essas proteínas que formam canais, elas precisam de energia para mudar a sua estrutura, né? E outra questão, esse transporte ativo ele vai ser sempre definido a partir do transporte de substâncias contra o gradiente de concentração delas, né? Então, se uma o que é que vai acontecer aí nesse transporte? É quando necessita que essa substância passe de onde ela está menos concentrada para onde ela está mais concentrada. Então, dessa forma, para acontecer esse transporte, esse processo de passagem de substância, ou seja, para fora da célula ou para dentro da célula, a célula vai demandar energia. Por quê? Porque essa energia vai fazer com que a proteína ela tenha força, digamos assim, que vem da energia necessária para poder ela translocar essa substância contra uma força maior que é o gradiente de concentração. Tá? Então a gente tem classificações desse tipo de transporte, que a gente pode considerar como transporte ativo primário e transporte ativo secundário. E aí a gente vai ter também subtipos de transporte ativo, certo? Dentro dessas duas classificações maiores. O transporte ativo primário é todo aquele transporte ativo, logicamente, contra um gradiente de concentração, né? Que vai usufruir do fornecimento de energia diretamente. Geralmente, esse fornecimento de energia ele passa a ser pelo fornecimento de ATP, ou seja, toda proteína que precisar translocar uma substância necessitando diretamente de ATP, aí a gente considera como tipo de transporte ativo. Os outros tipos de transporte ativo que são considerados secundários são aqueles que não vão precisar diretamente de ATP, mas de outra força, de outra fonte de energia para poder executar sua função de translocar essas substâncias. Como exemplo aí de transporte ativo primário, a gente tem a famosa bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela é fundamental para a manutenção da célula, porque ela vai ter algumas características aí, algumas funcionalidades muito importantes para a célula. E o que é que essa bomba de sódio e potássio faz? O que ela é, né? Então, deixa eu só colocar alguns alunos que estão pedindo para entrar aqui rapidinho. Essa bomba de sódio e potássio, ela proporciona o transporte de dois elementos químicos, que é o sódio e potássio. Então, a gente lembrando aí, fazendo a retrospectiva, quando eu mostrei lá naquele slide sobre a concentração de substâncias dentro e fora da célula, a concentração do sódio ela é maior fora da célula do que dentro. Então, ela vai ter uma concentração expressiva fora da célula. O potássio é o inverso. Ele vai estar mais concentrado dentro da célula e menos concentrado fora da célula. Então, por difusão, qual a tendência? Que o sódio entre para a célula e que o potássio saia da célula, tá? Isso por difusão. Mas por transporte ativo primário, essa força vai ser necessária para jogar, lançar o sódio para onde ele está em maior concentração, de onde ele tem menos para onde ele tem mais, tá? Essa bomba de sódio e potássio, qual a função dela? Imaginem se não houvessem essa bomba de sódio e potássio, a tendência é que a célula fosse ganhando sempre sódio, ao ponto dela colapsar, explodir. E da mesma forma, só perder potássio, né? E não ganhar. E aí não é viável, né, em termos de manutenção celular. E essas concentrações de sódio elas vão ter que ficar necessariamente diferentes, fora e dentro, da mesma forma que diferente das concentrações de potássio.
dentro e fora da célula. Então, para isso, a célula desenvolveu uma maquinaria que lança sódio contra o seu gradiente de concentração e lança potássio contra o seu gradiente de concentração, para manter aí, para gerar o que a gente vai ver mais na frente, que seria a polaridade celular, a geração de cargas. Então, como é que essa bomba funciona? A bomba de sódio e potássio, ela funciona da seguinte forma. Existem nesse canal sítios de ligação. O que são sítios de ligação? São espaços na proteína específicos para o encaixe com sódio e específicos para o encaixe com potássio. Inicialmente, essa proteína ela vai se abrir, digamos assim, para o lado externo da célula. Quando ela se abre externamente, ela proporciona que o sódio se ligue. 3 íons sódios vão se ligar nos sítios ativos. E aí, para esse sódio ser lançado contra o gradiente de concentração deles, precisa energia. De onde é que vem essa energia? Na parte interna da proteína canal existe uma enzima. Essa enzima faz parte da proteína. A gente considera a bomba de sódio como uma proteína com atividade enzimática, tá? Por quê? Porque ela vai ter um sítio de ligação, que é essa parte inferior aí dentro da célula, chamada tepase. Qual a função dessa parte, desse sítio enzimático? É se ligar com o ATP, que vai estar dentro da célula, encaixar ele nesse sítio de ligação e quebrar, clivar esse ATP. Quando a bomba faz essa função de quebra do ATP, esse ATP, ao ser quebrado, libera uma quantidade de energia que faz com que essa bomba ela lance, mude sua conformação e lance sódio contra o gradiente de concentração, que é no exterior, e ao mesmo tempo proporcione a exposição de 2 sítios para a ligação de 2 íons de potássio. Os 2 íons de potássio se ligam e aí, imediatamente, essa ATPase é como se ela girasse, né? Então, ela gira, modificando a conformação da proteína e lançando esses 2 íons de potássio para o interior da célula. O resultado disso é que a gente tem 2 substâncias sendo transportadas contra um gradiente de concentração a partir da degradação do ATP. O que é gerado com essa degradação do ATP? ADP, que é o grupo difosfato de adenosina, mais um grupo fosfato oxidado. Esse ADP ele vai ficar aí no meio intracelular, por quê? Porque ele pode se juntar depois com um grupo fosfato e formar novamente um ATP, que novamente o ciclo se inicia. Então, a bomba de sódio e potássio é uma ATPase, que sempre vai ficar utilizando ATP para o fornecimento de energia para que esse processo aconteça. Aqui eu estou mostrando um vídeo em que vai acontecer esse processo. A gente já vê os íons de sódio no sítio de ligação, são liberados porque a proteína, o canal já quebrou o ATP, ao mesmo tempo expõe 2 sítios de ligação para o potássio, que se encaixa e é colocado aí para dentro da célula. A gente só vê os potássios aqui embaixo, ó, os íons, no interior da célula. Então, esse é o funcionamento da bomba de sódio e potássio. E ele é regido pelo consumo de ATP. Alguém tem dúvidas sobre esse processo? Ficou claro, gente, esse processo? Tá. Ficou assim, deixa eu só te perguntar uma coisa. O potássio é um eletrólito, né? Isso. Mas para que serve um eletrólito? Olha, esses eletrólitos aí, o sódio também, né? Então, esses eletrólitos eles vão fazer com que haja a geração desses 2 pontos importantes aí, essas 2 funções celulares, que é manter a questão da integridade do volume celular, fazer com que a célula tenha um volume adequado, porque imagina, se não tivesse a bomba de sódio, a tendência da célula era só ganhar sódio e só perder potássio, né? Então a gente fala muito assim, tipo, você está desidratado, você precisa ingerir eletrólitos, né?
um isotônico. Esse isotônico seria basicamente constituído por eletrólitos. O isotônico natural que a gente tem é a água de coco. A água de coco é um dos melhores isotônicos. Por quê? Porque ela tem a concentração ideal de eletrólitos para poder nutrir os sistemas, nutrir os tecidos. Então, a função dos eletrólitos nada mais é do que gerar polaridades na célula, proporcionando o que a gente vai ver que é o potencial de ação e o potencial de repouso, para exercer, para que os sistemas executem suas atividades. Então, hidratar-se é manter essas concentrações de eletrólitos em homeostase, né, em equilíbrio, digamos assim, concentrações, digamos, sólidas, tem concentração X fora da célula, Y concentração dentro. Então, porque essas concentrações se mantenham diferentes, gerando a homeostasia da célula. Então, quando você está desidratado, o que acontece? Você está perdendo muita água, você está perdendo muitos eletrólitos, e isso aí está gerando um certo pane no sistema. Qual o principal sintoma de desidratação? É quando você vai perdendo a turgidez da pele, né? Como, por exemplo, quando um paciente vai receber ou uma injeção ou tomar soro, então o enfermeiro, quando ele vai aplicar a injeção ou vai colocar o soro, ele percebe logo se o indivíduo está desidratado ou não. Por quê? Porque a pele, ela perde essa rigidez, né? E aí, quando você vai colocar a agulha, tem até dificuldade para penetrar a pele. Ela fica muito espessa, né? Perde muito a sua rigidez e acaba dificultando. Então, essa perda de eletrólitos, ela faz com que todos os sistemas, de forma geral, o corpo como um todo, o organismo como um todo, ele tenha aí dificuldades em controlar esse volume celular, né? E isso vai afetar o que a gente tem como consequência também, que é a geração de potenciais, que aí dificulta todos os processos, né? Então, o indivíduo com diarreia, por exemplo, o indivíduo com diarreia, a tendência dele é perder muito sódio, muito potássio. Então, se ele perde esses eletrólitos, são importantíssimos para a geração desse potencial, aí vai afetar todo o sistema como um todo, né? O que a pessoa, clinicamente falando, o que a pessoa com diarreia tem? Ela vai ter uma indisposição, né? Não vai ter coragem para nada, vai ter uma fadiga enorme, vai estar com a pele principalmente vai tender a ter perca de massa muscular, né? A massa muscular vai tender a perder, por quê? Porque perde o controle ideal do volume celular, né? E entre outros processos, por exemplo, outros sintomas clínicos, como dor de cabeça, como uma fadiga extrema, né? Entre outros, né? E se não tratado, o que acontece? O indivíduo pode até morrer, porque está gerando um colapso no sistema como um todo. Então, a função da bomba de sódio e potássio, além de controlar o volume, ela tem outro papel importante que é a geração de cargas. Então a gente considera, por exemplo, uma carga, se a gente for analisar a composição do sódio, ele está em maior concentração do que o potássio. E essa concentração está maior fora da célula. Então, por essa alta concentração de potássio fora da célula e baixa dentro, né, a gente considera como uma geração de carga, um diferencial de carga aí. Que esse diferencial de carga gera o que a gente chama de potencial. O que é potencial? Quando você pega uma tomada, naquelas duas entradas ali, existe uma diferença de carga, positiva e negativa. Então, quando essa diferença de carga gera um potencial, que esse potencial, para nós, seria o quê? A geração de energia. Então, a energia é canalizada pelos fios, pela a rede elétrica, e na tomada está disponível a qualquer eletrodoméstico ou qualquer eletroeletrônico usufruir daquela energia. Por quê? Porque existe uma polaridade ali que fornece energia. Da mesma forma, é a bomba de sódio e potássio. Ela proporciona a geração dessa energia a partir da geração de diferença de carga. O que a bomba de sódio e potássio faz? Lança sódio para fora da célula, lança potássio para dentro da célula. Com isso, ela mantém um diferencial de cargas. Então, a célula, a gente é gerado o que a gente chama de polaridade celular, que essa polaridade celular, ela é o padrão.
Então, toda célula vai ter externamente carga positiva e internamente carga negativa. Isso é algo padrão, certo? Por que padrão? Porque a gente vai ver que essa distribuição padrão de cargas aí proporciona o que a gente chama de potencial de repouso. Então, já dou um spoiler aí, é que o potencial de repouso é caracterizado por essas características aí. É por essas cargas, desculpa. Caracterizado por essas cargas. Positivo fora da célula, negativo dentro da célula. Esse é o potencial de repouso. Quando eu vou verificar a voltagem, né, na célula, eu tenho esse gráfico aqui do lado direito de vocês, que é a figura B. No exterior, é carga positiva. Se é carga positiva, a voltagem ela vai ter uma representatividade aí que a gente considera acima de zero ou zero. Geralmente, o potencial fora da célula, esse potencial que está mostrando aqui é com base na membrana. Mas se eu for verificar qual é a carga fora mesmo da célula, sem ser na membrana, ela vai ser mais 70, certo? Mais 70 milivolts. Quando eu coloco esse potencial, me refiro à membrana, a tendência é ficar zero. Porque mais com menos, a tendência dessas cargas aí é a neutralidade. A membrana ela serve como uma barreira. Então, se eu verificar a carga dessa membrana, eu vejo que ela é carga negativa. É carga nula, não tem carga. Agora, quando eu analiso o que está depois da membrana, que seria o interior da célula, eu considero como carga negativa. Tá? Então, esse gráfico mostra bem o que tem no meio externo, acima da membrana, tudo a tendência é ser positiva. Né? Na membrana, a tendência é levemente a carga negativa, né? A tendência a diminuir, e no interior é totalmente negativo, certo? Ficando aí a carga negativa. Tá? Ficou claro esse esquema? Ok. Gente, ó, entrando aí em outro exemplo de bomba, que é o outro exemplo de transporte ativo primário, é a bomba de cálcio. A bomba de cálcio tem a mesma função da bomba de sódio e potássio, mesma função assim, em relação a deslocar o íon cálcio contra o seu gradiente de concentração, certo? Então, vai demandar também o consumo de ATP. Essa bomba de cálcio é muito presente, está em maior quantidade no retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático é riquíssimo em cálcio no seu interior. A célula como um todo, ela tem no seu interior concentração baixa de cálcio. E dentro das organelas, principalmente do retículo, uma alta concentração de cálcio. Qual a tendência do cálcio? Sair das organelas para o citoplasma, né? E para fazer com que esse cálcio volte para as organelas, porque se as organelas ficarem sempre perdendo cálcio, elas vão zerar seu estoque de cálcio. Zerando o estoque de cálcio, vai interferir nos processos lá, por exemplo, de contração muscular. O cálcio é indispensável para o processo de contração muscular, e a gente vai entender o porquê. Então, para não esgotar essa concentração de cálcio, a bomba de cálcio atua dessa forma. Ela pega um íon cálcio, insere no seu sítio e, ao mesmo tempo, cliva o ATP, gerando o ADP. Então, com essa força aí dada pela questão do ATP, proporciona a sua passagem contra um gradiente de concentração. Esse gradiente de concentração para o interior, no caso das organelas. Então, se a gente for analisar nesse esquema, o retículo endoplasmático é uma das organelas que tem mais cálcio, né? A mitocôndria também tem cálcio, e aí a gente está analisando o seguinte, que na membrana a gente também vai ter o quê? Uma bomba de cálcio. Por quê? Porque a concentração na célula é baixa de cálcio. Fora da célula é alta. A tendência seria o quê? Transportar por difusão, o cálcio entraria de fora para dentro da célula. E para fazer com que esse cálcio volte para o exterior, a bomba de cálcio tem que atuar, tá? Da mesma forma, quebrando molécula da ATP, liberando a ADP e impulsionando esse cálcio para fora da célula. A gente está vendo outras localizações da bomba de cálcio
mas eu quero que vocês só deem mais atenção à presença dela no retículo endoplasmático, porque a partir dela a gente vai entender o funcionamento da contração muscular, ok? Ficou claro esse esquema? Bem, outro tipo de transporte ativo que agora não vai ter uma necessidade direta do ATP, né? Eles precisam de energia para fazer com que essa proteínas mude essa conformação, mas essa energia não vem diretamente do ATP, ela vem de outro processo que gera energia para posicionar o transporte dessas substâncias. A esse tipo de transporte a gente considera como transporte ativo secundário, tá? Como exemplo aí, a gente está vendo o cotransporte de glicose e aminoácidos. Esse cotransporte de glicose e aminoácidos geralmente é feito exercendo o transporte do sódio, tá? Vamos ver como é que isso acontece. Por que é cotransporte, primeiro, essa definição? Co é tudo que está em parceria, né? Então, cotransportar, cooperação, seria uma parceria. Então, significa que esse canal, essa proteína canal, ela vai translocar duas substâncias ao mesmo tempo e na mesma direção, né? Cotransporte. O que acontece aqui nesse exemplo? A gente está vendo que existe um sítio de ligação para a glicose e um sítio de ligação para o sódio, tá? A glicose, a tendência dela é fazer com que aconteça o seguinte: ela entre para a célula, porque a concentração dela está maior fora da célula. Deixa eu só verificar aqui uma coisa, que é até uma dúvida minha aqui, em relação à concentração. Espera aí, só um minutinho. Vai ficar até mais claro para vocês. Vou voltar para aquele slide mostrando as concentrações diferentes das substâncias. Só um minutinho, gente. Não sei se era nesse slide. É no slide sobre os conceitos gerais, Marcelina, eu acho. Certo. Vou pegar aqui. Bem, gente, então, mas era só para mostrar em termos de concentração, tá? De substância. A gente tem uma concentração de glicose fora da célula que ela tende a passar por processo de difusão. Isso significa que a concentração de glicose fora da célula é alta, né? Então, ela tende a entrar. Qual a tendência do sódio? Também a entrar. Agora, existem situações em que a glicose ela precisa entrar de forma mais imediata e também sem necessária e mesmo estando numa concentração alta dentro da célula, tá? Nessas situações, o que acontece? A glicose ela vai aproveitar a passagem de sódio, tá? Então, o sódio vai se ligar a um sítio específico aí na região de receptor na proteína transportadora. Ao mesmo tempo, a glicose vai se conectar ao seu sítio de ligação, tá? E aí, o que acontece? À medida que qual a tendência do sódio? É em se difundir. Essa difusão proporciona uma modificação estrutural na proteína, fazendo com que ela se ligue à glicose. E, ao mesmo tempo, lance essa glicose contra um gradiente de concentração. É como se um fluxo, uma velocidade, como se a velocidade da entrada do sódio proporcionasse um giro nessa proteína e, ao mesmo tempo, que esse giro conseguisse lançar a glicose para dentro da célula. Tá? A tendência é que esse transporte ele tenha um gasto energético que vem não diretamente do ATP, mas que vem diretamente do movimento da passagem do sódio
para dentro da célula. E outra questão, a gente está vendo que a gente está falando de polaridade, né? Também, o sódio tem carga positiva. Quando ele entra para dentro da célula, a tendência é que essa região aqui onde ele estava fique negativa. E isso auxilia a entrada da glicose na célula. Mas o que vocês precisam entender é que nesse tipo de transporte aí, não há um consumo direto do ATP, mas essa energia vem do fluxo dado pela entrada de sódio para o transporte da glicose. Ficou claro isso aí? Ok, vamos seguir. Já no outro tipo de transporte, que é da classificação secundária, né? Então não vai ter uma energia direta do ATP, a gente chama de contratransporte. Agora, inversamente ao cotransporte, o contratransporte é quando substâncias são lançadas em lados contrários. Aí a gente está vendo que a tendência do sódio é entrar na célula, né? O cálcio, eu falei que tem mais cálcio onde? Fora da célula. Então, se tem mais fora da célula, a tendência dele era entrar. Mas aqui a gente está vendo que ele aproveita a entrada do sódio para sair contra o seu gradiente de concentração. De onde é que vem a energia? Da entrada do sódio, que proporciona o giro na conformação da proteína, lançando o cálcio para fora. Da mesma forma, o hidrogênio. E observe a questão da carga. Quando o sódio entra, a carga no exterior, nessa região do canal, fica negativa. Essa diferença de carga momentânea auxilia no deslocamento tanto dos íons cálcio como do hidrogênio a ir para o meio externo. Então, a gente tem duas forças contribuindo aí. A força de entrada do sódio e a geração momentânea de diferenças de cargas aí, nesse caso negativa, para a saída desses elementos químicos. Tá? Lembrando que a energia não vem diretamente do ATP, mas vem desse movimento aí e da diferença de carga dada por esses elementos, tá? Ficou claro esse tipo de transporte que a gente denomina de contratransporte, né? São posições diferentes. E aí, vendo que no organismo, esses transportes, eles não estão acontecendo de forma pontual. Por exemplo, acontece um tipo de transporte ativo, acontece osmose agora, acontece difusão. Não. Acontece tudo ao mesmo tempo, dependendo da necessidade da célula, do tecido. A gente está vendo o tipo de tecido aí que está presente no sistema gastrointestinal. A gente vê aí do lado lúmen, do lado esquerdo, e do lado direito o tecido conjuntivo. No lado do lúmen, a gente tem as microvilosidades, que é um tipo de especializações que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Ela proporciona o quê? Uma alta área, uma maior área de absorção, uma alta taxa de absorção. E o sódio, a gente sabe que a concentração dele é maior fora da célula. Qual a tendência dele? Entrar por difusão. Tá vendo aí embaixo? A entrada do sódio na célula por difusão. Ok. Entrando na célula por difusão, ele precisa sair da célula, porque senão vai fazer com que a célula exploda, fique túrgida. E esse controle é dado o quê? Pela bomba de sódio e potássio. E aí, o que acontece? O sódio precisa migrar para a região intercelular, entre as células, por transporte ativo. A bomba de sódio e potássio é acionada, transporta sódio para fora, e esse sódio vai ficar numa concentração alta aqui nesse espaço. Vejam, a gente tem uma alta concentração de soluto, que seria o sódio. O que acontece com a água dentro da célula? Vai passar a água de onde tem mais, que está dentro da célula, para onde tem menos, em termos de solvente. Agora, soluto, a gente tem muito sódio aqui fora e pouco sódio dentro. Então, o que acontece? Esse sódio fora, ele suga a água, ele tende a sugar a água. E a água passa por osmose. E o conjunto de sódio e água é liberado pelo sistema de drenagem para o tecido conjuntivo. Né? Então, esses processos aí
eles fazem com que a gente percebe a integralização, né? Existe aí uma integração desses transportes a nível de células. Tá? Acontece tudo ao mesmo tempo. E aí vamos ver um exemplo. Quando acontece a desidratação. A desidratação nada mais é do que a perda desses elétrons. A gente está vendo aqui que o sódio e a água estão sendo perdidas. Da mesma forma, na desidratação, essa perda é muito acentuada. Então, está havendo muita questão da osmose, está havendo muito transporte de sódio para fora das células. Uma das bactérias que causa isso, a cólera, né, que causa a desidratação muito alta, muito expressiva, é porque a toxina faz com que haja uma liberação excessiva de água, juntamente com um transporte excessivo de sódio. A toxina ela afeta a bomba de sódio e potássio, né? E aí vai fazer com que essa bomba de sódio e potássio ela haja expulsando sempre o sódio numa velocidade maior do que a necessária. Tá? Então, esse é um exemplo mais clássico da gente entender a integração desses transportes a partir de uma patologia que seria a infecção por uma bactéria, por Vibrio cólera. Tá? Aí a gente entra no tipo de processos especiais. Né? Esses processos especiais não acontecem através de membrana, da proteína canal, elas acontecem através da membrana plasmática. Né? Então, a membrana plasmática faz com que haja aberturas na própria membrana, que a gente chama de depressões, consequentemente englobe essas substâncias. Quando eu falo de substâncias de fora para dentro da célula, eu considero como processo de endocitose. A endocitose ela subdivide-se em fagocitose, que é quando moléculas grandes entram na célula. Essas moléculas grandes podem ser também parasitas. E a pinocitose, quando é partículas pequenas ou líquidas, que também é de entrada, de fora para dentro da célula. Tá? Na fagocitose, a gente está vendo que essas moléculas são englobadas a partir de uma depressão na membrana. É formada uma vesícula, que dependendo da natureza dessa molécula, pode ser uma vesícula fagocítica, se a molécula for grande, ou se for micro-organismo, e pode ser pequena ou líquida, se for, nesse caso, denominada vesícula pinocítica, tá? Ou pinocitótica. Essa vesícula vai se fusionar com lisossomos, que são organelas, estruturas que têm muita enzima, né? A gente chama de sacos enzimáticos, e tem essa função justamente de digestão. Então, essa vesícula se fusiona com os lisossomos são liberados dentro dessa vesícula e vão começar a corroer esse material, a digerir esse material. O que resta é chamado de corpo residual, que migra até a periferia da membrana plasmática, se fusiona com ela e libera todo esse material para o meio extracelular. Aqui é um exemplo da pinacitose. Acontece nesse mesmo processo, nessa mesma via, mas a diferença é que vai ter proteínas específicas e o tamanho da molécula é um tamanho menor ou líquida, ou de natureza líquida. Como acontece? Primeiro, existem proteínas chamadas clatrinas, elas migram até a periferia da membrana, vão formar depressões e também vão fazer com que haja exposição de receptores proteicos. Esses receptores se conectam com a molécula que vai entrar. Nesse caso aí, a molécula que vai entrar são proteínas. Quando há essa conexão, no citoesqueleto, né, da célula, que são estruturas que ficam abaixo da membrana, existe actina e miosina. Então, essas proteínas elas vão fazer com que haja uma depressão maior, formando também o que a gente chama de vesícula. A conexão entre a actina e miosina fecha essa bolsa e forma a vesícula. E as clatrinas, que foram antes destinadas a formar a depressão, para formar a vesícula, elas agora são desintegradas e sofrendo o processo de dissolução. Tá? E aí, o que acontece com essa vesícula formada? Entra nesse mesmo processo aqui, ó. Vai se fusionar com o lisossomo, acontece a digestão intracelular e é liberado o material residual. Entrando na parte de especializações, acredito que vocês já viram essa parte,
na parte de histologia, né? Na disciplina de histologia. Mas relembrando, a gente tem algumas junções que proporcionam a comunicação célula-célula ou a adesão célula-célula, fortalecendo o tecido e, ao mesmo tempo, formando o tecido, né? Os desmossomos são tipos de especializações que estão mais envolvidos na questão de adesão. Eles são formados por discos, na verdade, 2 discos. Estes discos nada mais são do que proteínas. Essas proteínas, elas ficam paralelas à membrana, né? E, ao mesmo tempo, elas lançam projeções. Essas projeções proporcionam uma conexão entre célula a célula, mas, ao mesmo tempo, deixam um espaçozinho entre essas células, proporcionando que esse material, que esse líquido, né, extracelular, ele permaneça aí, ele lubrifique as células, ele interaja com as células. E a função é mais de adesão mesmo, aderir uma célula a outra, proporcionando maior rigidez do tecido, né, dificultando aí as lesões, os processos de lesão a nível de célula. Um tipo específico de desmossomos é aquele que quando só tem uma placa, né? Em vez de ser duas, como a gente está vendo aqui nessa imagem, existe só uma. Esse prefixo M significa metade. Então, aí a gente tem M desmossomos, são desmossomos modificados que só tem uma placa. E aí eles estão mais servindo para conectar a célula à sua camada basal, a membrana basal ou lâmina basal. Ele é constituído por diferentes tipos de proteínas, que não vem ao caso agora, mas que a função é mesmo aderir, fazer com que essas células se mantenham na base, na lâmina basal. As junções gaps, elas são canais proteicos de maior complexidade, interagindo célula com célula e proporcionando também a comunicação e a troca de nutrientes entre as células. Tá? Essas junções, elas são basicamente formadas por subunidades, que essas subunidades têm uma forte adesão entre elas, proporcionando que realmente a membrana seja perfurada, formada canais. Né? E esses canais, a gente pode se perguntar, será que ele tem um controle? Né? Será que tem um mecanismo de controle? Sim, existe um mecanismo de controle, não são junções que ficam diretamente abertas, totalmente abertas o tempo todo, porque senão eu passar substâncias que não deveriam. E também, os pontos mais importantes é que essas junções, se elas fossem abertas full time, seria porta de entradas para infecções, principalmente virais, né? Então, aí existe um certo controle também. E as microvelocidades que a gente viu aí no exemplo de integração de sistemas de transporte, né? As microvelocidades são adaptações celulares, digamos assim, né? São especializações. Elas servem para aumentar a superfície de contato. Elas têm umas projeções que formam cristas. Essas cristas, se a gente for analisar, elas estão no formato longitudinal. A célula tem um formato mais retangular, nesse caso aí. Quando elas projetam Quando a célula projeta essa especialização da membrana de uma forma mais longitudinal, ela proporciona maior área de contato e, consequentemente, maior área de absorção. As substâncias vão tender a ser absorvidas em maior quantidade, porque a relação área de contato, superfície, está atendendo aí, está sendo aumentada a absorção. Tá? E onde é que a gente pode encontrar esse tipo de especializações? Principalmente nas células do intestino. Né? Essas células do intestino, para aumentar a absorção no intestino delgado, elas têm um número expressivo desse tipo de especialização, que são as microvelocidades. Ok? Gente, essa aula é mais curta, tendo em vista o seguinte, que essa parte de biofísicas potenciais, eu acho adequado que vocês vejam bem essa parte de transportes, foquem em bomba de sódio e potássio, foquem nos tipos de cotransporte, transportes ativos de forma geral, tá? Por quê? Porque nessa parte aqui, ó, de biofísicas potenciais, a gente vai ver
a parte biofísica, para geração de carga, tá? Para geração, que vem a ser potencial de ação, que vem a ser potencial de repouso, e como é que isso acontece. Então, de cada elemento químico, a gente vai ver, ó, como acontecem esses potenciais, tá certo? Então, dê uma lida também no Guyton, eu recomendo essa leitura no Guyton, tá? E aqui eu vou passar a atividade para a semana que vem, certo? A atividade para a semana que vem, eu queria que vocês colocassem, só ver aqui, esses exemplozinhos aqui. É bem simples, mas eu queria que vocês pegassem, eu vou até deixar lá no Classroom direito, como é que vocês podem pegar um exemplo de transporte ativo. A gente sabe o que é transporte ativo, né? Acabei de falar aí sobre. Eu queria que vocês exemplificassem esses processos ativos na prática. Por exemplo, você descreveu uma situação na prática em que acontece transporte ativo de substâncias, tá? Aí vocês poderiam perguntar, pode ser uma atividade corriqueira, assim? Eu queria algo mais clínico, exemplos clínicos de transporte ativo, tá? Mas aí eu estava analisando que esses exemplos clínicos de transporte ativo vão ficar mais complexos, vão ter mais problemas em caracterizar. E aí, pensando agora, eu acho melhor a gente fazer o seguinte: desses tipos de transporte que a gente viu, difusão, osmose e transporte ativo, desses três, vocês escolherem um para dar um exemplo clínico. Como é esse exemplo clínico? No dia a dia do enfermeiro, assim, que vocês acham, em que situações vai ser um exemplo específico de transporte ativo, um exemplo específico de osmose, um exemplo específico de difusão, tá? Eu não queria dar exemplos, porque senão vai acabar pegando a ideia de alguns, né? Mas algo mais prático, não sei se vocês estão entendendo. Queria que vocês dessem até um feedback agora, para saber se ficou clara essa atividade, que eu vou botar até no Classroom depois. Marcelinho, Oi. é como se a gente fosse falar de alguma coisa que o paciente está sentindo ou que tem no metabolismo do corpo que usa o transporte? Não, eu queria algo mais claro ainda, mais específico. Por exemplo, alguma técnica da enfermagem em que pega esse princípio de transporte ativo, passivo ou osmose, certo? Ok. Alguma coisa da enfermagem que tem como base esse tipo de transporte, usa esse tipo de transporte, certo? Tem vários exemplos que vêm na minha cabeça agora, bem simples, que vocês podem colocar, dizer, ó, aí como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, fica a critério de vocês. Eu estava pensando, a princípio, que vocês me mandassem um pequeno videozinho, mas não sei se é viável para todo mundo, explicando, tipo, isso aqui funciona dessa forma, e aqui a gente pode ver que existe transporte ativo, tá? Transporte passivo, enfim. Não sei. Eu vou deixar em aberto. A forma que vocês quiserem apresentar ficaria melhor, tá? Eu falo a questão do vídeo porque eu acho que é uma das ferramentas que a gente está utilizando, né? E fica até mais dinâmico. Mas se vocês quiserem só descrever também e me mandar, não tem problema não. Amanda perguntou aqui no chat se faz um dos três. Dos três. Sobre Você escolhe um dos três só. Okay. Certo? Um dos três. Ou, por exemplo, eu quero difusão. Eu acho que isso aqui está envolvendo difusão, esse processo aqui. Então, eu vou escolher ele e dizer que esse processo caracteriza um exemplo de difusão, tá? Nas práticas da enfermagem. Eu acho que até uma das formas de vocês já irem fazendo esse link entre a teoria da fisiologia com a prática, a futura prática de vocês, né? Ok? O que acharam da ideia? Oi. É como se fosse um estudo de caso? Não necessariamente, é só um exemplo de caso. Não é nem exemplo de caso, é exemplo de técnica. Acho que é essa a palavra. Um exemplo de técnica. Então, como é que vocês poderiam
pegar essa técnica e dizer, nessa técnica aqui da enfermagem, a gente ela pode se enquadrar como exemplo de aplicação de transporte ativo, por exemplo. Compreenderam, gente? Tá claro? Ok, eu não vou dar exemplos assim, porque senão vai tirar a ideia de vocês, mas tem umas coisas bem simples, bem rotineiras, que eu até falei na aula, que são exemplos do dia a dia, futuro dia a dia de vocês, como enfermeiros, e que todos, não tem nem como dizer que não tem esse tipo de transporte acontecendo, sabe? Na prática, na vivência, rotineiramente vocês vão estar fazendo isso. E é um exemplo clássico de tipo de transporte. Eu acho que é bom a gente fazer esse link entre a teoria e a prática, porque ajuda no aprendizado e vai ajudar vocês na prática. Se vocês estiverem fazendo, eu estou fazendo tal procedimento. Então estou aplicando esse tipo de transporte que eu vi lá em fisiologia no segundo semestre. Certo? Marcelo, Ok? Oi. no caso, quem escolher fazer o vídeo, Hum. tem um determinado tempo? Não, faz um videozinho curto. Tipo, não tem um tempo específico não, mas curto, só mostrando a técnica e dizendo que nela pode ser encontrado esse tipo de transporte, certo? Certo. Videozinho curto. Tem uma dos que eu tô pensando aqui que dá para fazer justamente curtinho, assim, 2, 3 minutos só. Ficou claro, gente? Olha, aí vejam a questão do prazo, certo? Eu vou colocar para a semana que vem, para quinta-feira, sexta-feira da semana que vem, para dar aí mais ou menos 8 dias, justinho. E aí, não deixem, se não for vídeo, pode ser escrito, né? Então não deixe para entregar depois, por quê? Porque a gente vai ter que já começar a somar essas atividades, né? Porque sem dúvida elas vão começar a valer pontos, tá certo? É até sexta, Amanda. Sexta-feira que vem. Não se preocupe, eu vou colocar agora no Classroom, juntamente com as aulas gravadas, tá bom? Explicando direitinho. E o mapa, só lembrando que o mapa é quinta-feira, certo? Até quinta, ainda vou dar esse feedback, tá? Então, eu coloquei aquelas observações, mandei para vocês, agora eu quero a devolutiva, tá certo? Ok, gente, alguma dúvida? Ok, bom fim de semana. Eu acho que nesse esquema a gente está indo bem, né? Então, se for preciso mais na frente, de acordo com a questão do calendário acadêmico, a gente vê se precisa acelerar ou se não. Por mim tá ótimo, assim. Eu acho que tá ficando melhor para vocês entenderem o conteúdo melhor, não tá? Queria até ouvir essa opinião de vocês, para ver se está funcionando esse esquema indo devagarzinho, não indo de forma mais acelerada, né? Tá assim, dessa forma tá boa. Tá, né? Porque aí a gente vai trabalhando aos poucos, mastigando bem o conteúdo. E aí, se for preciso, de acordo com o calendário acadêmico, a gente vê a necessidade de acelerar mais um pouquinho ou não, tá? Ou continuar da mesma forma. Viu? Pois então, bom fim de semana para vocês. Fiquem em casa, nada de farra e protejam vocês e toda a família, tá? Porque o negócio tá complicado. Um abraço.